Taxa de juros nos Estados Unidos acabou de cair, estamos diante de uma grande oportunidade. O que é que você deve fazer nesse momento com os seus investimentos? Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, quem está falando é Pedro Guedes, sou economista da Escola IZT. E para a gente entender o impacto do corte de juros dos Estados Unidos, a gente precisa começar a falar de cenário Brasil, porque sim, isso impacta e vocês já vão entender o motivo. A inflação no Brasil saiu semana passada e está com um acumulado, como a gente pode ver aqui, de 5,13%, por mais que esteja um pouco acima do consenso, a gente já começa a ter uma inflação que parece sim que está começando a ficar controlada, até porque como a gente pode ver aqui na leitura de agosto, mês a mês, né, dado que o que a gente viu de 5,13 era acumulado nos últimos 12 meses, a gente consegue ver que a inflação ela veio 0,11 negativo, ou seja, a gente teve uma redução na média dos preços. Isso mostra ali um sinal de que a taxa de juros no Brasil em 15% ao ano já está dando efeitos dentro da economia. Mas não menos importante, a gente tem o dólar que está batendo o valor de 5,34, que a gente parar para ver, é um valor que a gente não está acostumado, basicamente aqui no Brasil, desde basicamente junho de 2024 que a gente não alcança esse valor, como a gente pode ver. Então, apesar de tudo que está acontecendo aqui no Brasil, do julgamento do ex-presidente, da questão fiscal, o dólar não disparou, tem uma causa para isso, vocês já vão entender, e é um patamar baixo, um patamar bem interessante ali para quem está querendo dolarizar seus investimentos, mas já já a gente comenta sobre isso. E o ponto importante que você deve estar se perguntando é, Pedro, mas por que o dólar está caindo se o fiscal do Brasil está indo de mal a pior? Lá lembrar que fiscal do país a gente está falando ali basicamente das contas públicas, ou seja, como é que o governo está em termos de arrecadação, de gastos, de impostos, tudo isso a gente considera o fiscal do Brasil. E como a gente já sabe, o fiscal do Brasil não está indo bem, a gente está em déficit primário, ou seja, a gente está gastando mais do que a gente arrecada. Essa leitura das contas públicas, a gente consegue ver aqui que basicamente o governo central registra déficit primário de 59,1 bilhões em julho, o de agosto ainda não saiu, mas basicamente a gente tem um déficit primário mês a mês. E se a gente parar para ver basicamente ali as contas do Tesouro Nacional, né, o Tesouro Transparente, que é o site onde mostra isso pra gente, a gente vê que a dívida pública da gente está chegando a quase 8 trilhões de reais, é o maior patamar histórico, e o resultado primário está negativo, em menos 34 bilhões de reais, como a gente pode ver aqui em vermelho, tá? Então, o nosso resultado primário não está indo bem. E você pode estar se perguntando, mas Pedro, o que é o resultado primário? O resultado primário é a diferença entre tudo que o governo arrecada menos tudo que ele gasta. Isso sem contar os juros da dívida. Então, ele está pegando basicamente tudo que o governo arrecada de impostos, de tributos, e basicamente subtraindo o quanto ele tem que gastar para pagar funcionários, pagar folha e todas as despesas que ele tem que fazer. O que acontece é que esse valor está negativo. Isso mostra que a gente está gastando mais do que a gente arrecada e, consequentemente, isso não é saudável. E lembrando que o resultado primário é antes de pagar os juros da dívida. E por que tudo isso é importante? Porque isso faz parte do que a gente chama de tripé macroeconômico brasileiro. Só que antes de te explicar o que é o tripé macroeconômico brasileiro, já deixa o like e se inscreve no canal, que é muito importante para continuar trazendo mais conteúdo como esse. Então bora lá. O tripé macroeconômico ele é formado por três pilares dentro da economia. O primeiro é meta de inflação. Então, ao final do período, ou seja, ao final do ano, a gente espera, né, o Banco Central ali, ele tem que estar dentro da meta da projeção definida pelo Conselho Monetário Nacional ali de inflação. O governo define uma meta e aí o Banco Central tem que atingir essa meta através da taxa Selic ao longo do ano. Esse aqui é o primeiro ponto do tripé. O segundo pilar do nosso tripé macroeconômico é câmbio flutuante, ou seja, o câmbio é livre sem que tenham intervenções dentro da economia em relação ao câmbio, ou seja, o governo não pode chegar lá e dizer a partir de agora o dólar equivale a 1 para real. Isso já não seria um câmbio flutuante, isso aí seria basicamente um câmbio fixo, isso não é uma coisa muito boa. Note que a gente está ali com a taxa Selic alta para correr atrás de controlar a inflação e aqui no Brasil, graças a Deus, o câmbio ainda é flutuante, ninguém fixou o câmbio ainda. E o terceiro e último pilar do nosso tripé macroeconômico é o superávit primário, ou seja, a gente tem ali mais receitas do que despesas, que a gente está vendo que no momento não está acontecendo, a gente está gastando mais do que a gente está arrecadando, tá? Isso porque se a gente tiver em superávit, a gente consegue manter as contas públicas em ordem, caso contrário, o negócio não vai estar muito bom por aqui. Note que esses três pilares, eles trabalham junto para manter uma estabilidade na economia. Pedro, mas se a taxa de juros nos Estados Unidos caiu, por que você está me falando de Brasil? É porque o corte de juros lá tem um impacto muito grande aqui que você já vai entender. Se a gente olha para o cenário dos Estados Unidos de inflação, a gente consegue notar que dia 11/9 saiu o resultado, ali um consenso era de 2,9 e o resultado que veio foi 2,9 também. Então a gente teve uma leve alta na leitura dos últimos 12 meses da inflação. Só que o que o mercado realmente está olhando nesse momento é o que a gente olha ali para Core Inflation Rate. Pedro, o que seria esse Core Inflation Rate? Seria basicamente ali o núcleo da inflação nos Estados Unidos. E o que difere a inflação para o núcleo da inflação?
inflação? É porque no Core CPI, ou no núcleo da inflação, ele exclui itens mais voláteis, como por exemplo combustível e energia. Ele traz uma leitura mais fidedigna do que está de fato acontecendo na economia. Devido a esse cenário de inflação cedendo, o Fed foi lá e cortou juros, ou seja, a gente teve uma redução na taxa de juros. Dessa forma, o investidor americano pensa, eu devo procurar aplicações que são mais rentáveis, dito que aqui a inflação está baixando e a taxa de juros também está baixando. Então acaba que eu não tenho uma boa rentabilidade investindo em títulos públicos aqui. Então eu vou buscar outros mercados para estar investindo o meu dinheiro. E qual que seria um desses possíveis mercados? Sim, é o mercado brasileiro. Se a gente parar aqui, basicamente, o ranking de juros reais em julho, que é a última leitura que a gente teve, o juros brasileiro ele está na segunda posição dentre vários países aqui do mundo. Pedro, o que é um juros real? É basicamente você pegar a taxa de juros e descontar a inflação. Ou seja, quanto é que eu estou ganhando acima da inflação? Note que tirando a Turquia, que passa por um sério problema econômico lá e não está em condições normais de temperatura e ambiente, a gente tem o Brasil, que está em segundo lugar, pô. Que, cara, o Brasil não está passando por nenhuma guerra, por nenhum problema, como, por exemplo, um problema inflacionário na Turquia ou na Argentina, que está em terceiro lugar. Então, note que o Brasil, tirando esses países que estão em conflitos ou algum outro problema econômico maior, o Brasil é o primeiro país em termos de juros reais. Ou seja, é o primeiro país que mais entrega juros acima da inflação. Isso faz com que o investidor estrangeiro ele olhe aqui para o Brasil e fale, cara, vale a pena eu investir no Brasil, porque a taxa de juros real lá tá alta, enquanto aqui nos Estados Unidos não tá tão alta. E foi exatamente por isso que eu peguei essa calculadora aqui para mostrar para vocês a taxa de juros no Brasil junto com a inflação, para a gente ver os juros real e a mesma coisa nos Estados Unidos. Então, taxa de juros no Brasil 15% ao ano. Já a inflação está em 5,13. Isso traz um juros real de 9,39. Ou seja, a gente está ali basicamente 9,39 acima da inflação de ganho real aqui no Brasil. Já quando a gente fala de Estados Unidos, a taxa de juros está 4% e a inflação está em 2,90. Isso gera ali um juros real de 1,7. Então, olha que aqui no Brasil o investidor ele aplica em juros, mesmo descontando a inflação, ainda sobra 9,39%. Já quando a gente fala de Estados Unidos, ele aplica lá, desconta a inflação, cara, sobra 1% para ele. Então ele diz, pô, 9% de juros real no Brasil contra 1% de juros nos Estados Unidos, quanto é que está esse diferencial de juros? O diferencial de juros está 8,23. Então o americano, ele olha assim e diz, cara, eu vou investir no Brasil, eu vou colocar dinheiro no Brasil. Dessa forma, ele toma a decisão de trazer os dólares dele e jogar para cá. Esse movimento explica um fenômeno que a gente falou no começo do vídeo. O dólar está caindo. Como vocês podem ver, o dólar saiu no patamar de 6,29 para 5,34. Isso dá uma diferença, dá uma queda aproximadamente de 15%. Então, desde o começo do ano para cá, o dólar já depreciou 15%. O real já tomou frente, né? Já ganhou, já apreciou 15% frente ao dólar. Esse motivo, como eu disse, é exatamente porque o gringo ele olha para cá e injeta dinheiro no Brasil. Se ele injeta dinheiro para cá, ele coloca mais dólares dentro da economia. Se tem mais dólares dentro da economia, acaba que você tem uma oferta maior de dólares e a demanda continua a mesma. Logo, se você tem ali mais dólares na economia e as mesmas pessoas querendo comprar, o preço do dólar cai. É isso que está causando a redução do dólar nos últimos meses aqui dentro do ano. E a lógica é simples. Mais dólares entrando, dólar mais barato. Dólar mais barato faz com que a gente tenha redução na inflação. E redução na inflação leva à redução de taxa de juros. Enquanto o Banco Central americano, o Fed, ele está ali muito próximo de cortar juros, o governo brasileiro também já está olhando com carinho para isso, para em 2026 já começar a realizar os seus cortes de juros por aqui também. E fica a grande pergunta, como é que você, investidor, vai se beneficiar disso tudo e onde é que você deve investir para capturar todas as oportunidades? Antes de te responder, deixa eu te dar um recado aqui. Se você quiser aprender a investir com autonomia no Brasil e no exterior, entendendo todos esses ciclos e sabendo exatamente onde se posicionar, onde investir, quais ativos comprar, a nossa escola de investimentos ZT está com vagas abertas nesse momento. E para você realizar a sua inscrição, basta tocar no meu link aqui embaixo na descrição para que você possa aprender de uma vez por todas como multiplicar o seu patrimônio investindo no Brasil, no exterior com autonomia, estando sempre um passo à frente do mercado. E quando essas notícias acontecerem, você já montou sua carteira, você já tomou suas decisões logo no começo e, claro, vai surfar a onda inteira de rentabilidade ao invés de só pegar do meio para o final. Agora, voltando, com esse cenário que a gente está tendo de investidor americano colocando mais dólares aqui, taxa de juros cedendo lá fora, o que acontece é que a gente tem um movimento de que a bolsa brasileira também tende a se beneficiar. Isso porque, como eu disse, o gringo sai de lá e joga fluxo de dinheiro aqui. E o que move muito a valorização da bolsa é o fluxo estrangeiro aqui dentro. Então, quanto mais gringo bota dinheiro aqui, mais a bolsa tende a subir. E quando o gringo tira esse dinheiro daqui, a bolsa tende a cair. Para vocês entenderem melhor, olha só essa imagem. Maio e junho de 2025, a gente teve um saldo, um fluxo estrangeiro gigantesco na
Bolsa Brasileira. Mais de 10 bi em maio e mais de 5 bi em junho. E aí, se a gente for olhar o quanto a Bolsa subiu de maio, então deixa eu colocar aqui o começo de maio, até o final de junho, aqui aproximadamente, a gente tem que a Bolsa teve uma alta de aproximadamente os 5,5% nesses 2 meses. E olha só que curioso, se a gente para ver, em julho teve uma retirada, uma saída de 6,2 bilhões de dólares do gringo aqui da nossa Bolsa. Então, olha o que aconteceu no mês de julho. Simplesmente a Bolsa, deixa eu até marcar aqui para a gente ficar mais claro essa visualização, a Bolsa simplesmente caiu 6%. Então note que tudo que ela ganhou, basicamente em maio e em junho, com a saída do estrangeiro, ela perdeu de novo. E aí se a gente para ver, em agosto a gente teve um fluxo positivo de novo, de 1,1 bi. Então a gente já vê que a Bolsa está de fato voltando a subir novamente e provavelmente esse mês de setembro, quando finalizar, a gente vai ter mais um fluxo positivo de gringos aqui entrando dinheiro na Bolsa. Por isso a gente está batendo máxima histórica. Mas note que se você for esperar uma notícia sair para você comprar, para você entender isso, você perdeu uma perna de alta de basicamente 8%. Então você deixou de ganhar 8% porque você não sabia como se posicionar da forma correta. Outro ativo importante que eu disse que é um bom momento de se expor também é o dólar, que está em 5,34. É um patamar muito favorável, interessante para quem quer dolarizar os seus investimentos. Então eu todo mês eu compro, mas para quem não compra por receio ou enfim, está começando agora a investir no exterior, esse patamar de 5,34 é um bom patamar para você ali tá começando a investir. Pedro, quer dizer que não tem como cair mais? Sim, nada caiu que não possa cair mais e nada subiu que não possa subir mais. Então tem espaço sim para o dólar cair, como também tem espaço para o gringo simplesmente chegar e dizer, cara, eu vou tirar meu dinheiro daqui e vou embora, e aí o dólar dispara, e aí você vê que bolsa volta a cair. Então assim, como não tem como a gente prever, todos os meses você pode estar comprando dólar para chegar no melhor preço médio possível. E essa redução dos juros fomenta também o investimento do americano na própria bolsa de lá. Não à toa que no começo do ano o pessoal falava, né, a taxação do Trump vai acabar com os Estados Unidos, vai acabar, e foi exatamente aquilo que a gente viu, né, que a bolsa ali americana no começo do ano chegou a cair 20%, mas para quem não foi mão de sardinha, para quem simplesmente segurou, você já acumula aí no ano um ganho ali de 7,8%. Isso você não comprou diante das quedas que aconteceu. E a bolsa americana está batendo a cada vez mais máximas históricas. Então tira essa ideia de que bolsa tá cara. Quando o americano vê que tá tendo redução de juros, a inflação tá ficando controlada, ele corre para ativos de renda variável, ativos de risco, porque ficar na renda fixa já não se torna tão atrativo. E aí ele pode migrar para a própria bolsa local dele, o S&P 500, ou ele pode migrar para outros mercados, como o mercado de renda fixa Brasil ou para a bolsa brasileira, como a gente acabou de falar. Outra classe ativa que se beneficia bastante são os juros longos lá fora. Como vocês podem ver, basicamente a gente já tem um movimento antes mesmo de acontecer algo com os juros dos Estados Unidos, ou seja, lá para o dia 2, a gente já vê um movimento de alta significativo aqui, de juros, ou seja, isso aqui é título público dos Estados Unidos, o TLT, de mais de 20 anos lá fora. A gente já viu um aumento de 5% em pouco tempo, ou seja, do dia basicamente 2 até o dia 11, a gente já consegue notar 5% de alta. É um aumento muito expressivo para um título de renda fixa, tá? Então, títulos de renda fixa de mais de 20 anos tendem sim a se beneficiar, porque são mais voláteis devido à alta duração. Então, com a queda dos juros, a gente tem na marcação ao mercado um ganho no preço ali, então você consegue ter uma boa rentabilidade. Outras empresas que tendem a se beneficiar também são as small caps ou empresas que tenham dívida comprometida atreladas aos juros. Isso porque com a taxa de juros mais baixa, faz com que os juros da dívida fiquem mais baratos e as empresas consigam até mesmo renegociar os juros da sua dívida e, claro, consegue sobrar mais lucro e com mais lucro a cotação tende a subir. Então é outro tipo de empresa que se beneficia. Por fim, a classe de imóveis lá fora, os REITs também se beneficiam bastante, porque com taxa de juros mais baixas, as pessoas tendem a fomentar mais a economia, comprar mais imóveis, alugar mais imóveis. E aí a gente tem vários ETFs, REITs, como VNQ, SCHH, XLRE, que tem vários vídeos aqui no canal sobre eles. A gente tem que esses ativos também tendem a performar melhor, a economia tende a ir melhor com a redução dos juros. Note que aumenta o fluxo de entrada de dólar aqui e, consequentemente, o dólar cai. A gente tem também que Bolsa Americana tende a ir bem, imóveis no exterior, os REITs tendem a ir bem e títulos longos de renda fixa também. Então é um mercado muito bom e oportuno, principalmente para quem está um passo à frente e já se posicionou de tempo. Afinal, quem está se posicionando agora ou depois pode pegar sim a onda de alta, mas não vai ser uma rentabilidade tão alta quanto quem pegou desde o começo para quem se posicionou há um tempo atrás. Dado que a Bolsa de Valores ela não reflete o presente, mas ela reflete sim expectativas sobre o futuro. É por isso que quem sabe exatamente para onde olhar, quais ativos olhar, qual parte do cenário macroeconômico
econômico olhar, está sempre um passo à frente. Porque quando chega aquela notícia, taxa Selic caiu, taxa de juros americana caiu, quando chega essas notícias para o senso comum, para o povão, para a massa, quem realmente sabe investir já tinha essa informação de tempo, já tinha alinhado as suas expectativas de tempo e, consequentemente, já havia se posicionado nos ativos corretos há tempo também. E no final do dia, isso vai te economizar tempo e dinheiro. Afinal de contas, você não vai gastar o teu tempo com fatos e notícias irrelevantes e nem vai perder dinheiro ou deixar de ganhar se você sabe exatamente o que está fazendo. E se você tem mais interesse em aprender de fato como funciona o cenário macro, entender como analisar, o que deve fazer a depender do ciclo econômico, quinzenalmente, às terças-feiras, a gente faz aula ao vivo, onde eu comento sobre todo o cenário macro, o que é que está acontecendo na semana, o que olhar, o que não olhar, o que você deve fazer e o que eu estou fazendo com os meus investimentos. Quer saber mais um pouquinho sobre o cenário macro? Eu vou deixando aqui embaixo para você entrar em contato comigo e eu te explico mais como funciona. Beleza? Foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É só o começo. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.